Nos próximos capítulos da novela Renascer, Egídio vai armar uma tocaia terrível para João Pedro e vai atrair o rapaz para uma armadilha com a intenção de dar fim à vida dele. Mas Sandra vai aparecer bem na hora e vai salvar o amado das garras de seu pai de uma forma surpreendente. Sandra vai se arriscar para salvar João Pedro e vai deixar o rapaz bem tocado pela atitude dela. João Pedro vai ficar furioso ao descobrir que quase caiu numa tocaia de Egídio e vai atrás do vilão para tirar satisfações. João Pedro fala: "Eu sei muito bem o que foi que você fez e eu quero que você entenda que eu não vou deixar você sair livre dessa. Eu lhe ferro e dessa vez não falta muito para isso." João Pedro e Sandra também vão ter um embate com Mariana ao ver ela ao lado de Egídio. Mas os dois vilões vão querer se unir para acabar com a paz dos mocinhos de uma vez por todas. Já aperta aqui embaixo em inscrever-se para receber as notícias de Renascer todos os dias. Tudo deverá acontecer logo após Egídio não se conformar com as atitudes de João Pedro e decidir que vai acabar com o rapaz de uma vez por todas, sem chances para erros dessa vez. Egídio entra na sala com um olhar determinado e encara Eliana, que está sentada no sofá tomando um drink. O vilão afirma com uma certa firmeza: "Não vou descansar até acabar de vez com João Pedro. Aquele moleque me paga por todos os desaforos que já me fez." Eliana fica um pouco preocupada e responde: "Egídio, tome cuidado. Não podemos deixar ninguém desconfiar que você está armando uma tocaia para João Pedro. Tá todo mundo de olho em você agora." Egídio sorri confiante e afirma: "Sei exatamente o que estou fazendo. Não vou ser tão amador assim. Já tenho plano para mandar João Pedro para o quinto dos infernos." Eliana, intrigada, pergunta: "E quais são esses planos, posso saber?" Egídio faz carinho no rosto dela, de uma forma delicada, e responde: "Vou explicar tudo quando Marçal chegar. Também vou precisar dele nesse plano." Pouco tempo depois, Marçal entra na sala, um pouco desconfiado, e Egídio acena para ele se aproximar. O vilão comenta: "Estava esperando você, Marçal. Vou precisar de você para poder colocar outro plano em prática." Marçal, curioso, pergunta: "No que posso ajudar?" Egídio sorri de uma forma maldita e revela: "Vamos atrair o João Pedro para a pior tocaia da vida dele. Ele não vai sair vivo dessa." Marçal franze a testa e pergunta: "Como vamos fazer isso?" Egídio começa a explicar, detalhando cada passo do plano. "O plano é o seguinte: você vai fingir que vai atacar fogo em uma parte da plantação de João Pedro. Eu infiltrei gente nossa entre os trabalhadores dele. Um desses infiltrados vai avisar apenas João Pedro sobre esse seu desejo, justamente para ele ir lá conferir." Eliana, entendendo o plano, sorri e conclui: "Entendi. Assim o João Pedro vai correr para o local indicado e vai dar de cara com você e o Marçal esperando por ele." Egídio ri satisfeito e afirma com todas as letras: "Exatamente. Não tem como isso dar errado. Aí é só meter uma bala naquele desinfeliz e pronto. Ninguém nunca vai arranjar provas que fui eu." Eliana não consegue se segurar e elogia: "Você é um gênio, Egídio. Desta vez, João Pedro vai ter o que merece." Eliana dá um beijo de comemoração em Egídio. E é bem nessa hora que Mariana entra na sala de repente, surpresa pelo que ouviu. Mariana comenta um pouco preocupada: "Desculpa atrapalhar vocês agora, mas não queria que João Pedro se ferrasse desse jeito não." Egídio e Eliana se afastam na hora. Olham para Mariana e Egídio debocha: "Ainda penso que ele iria querer alguma coisa com você, é?" Mariana desvia o olhar, tentando justificar, e responde: "Não é nada disso. Nunca quis o mal para João Pedro."
Eliana interrompe e comenta: para de drama, Mariana. Você já aprontou muito para cima dele também. Não vem se fazer agora não. Mariana fica em silêncio por um momento, antes de concordar relutantemente. Egídio aproveita para convencer a mais nova aliada, ao dizer: pensei bem, Mariana, você vai sair ganhando com essa história. Vai ficar com as terras que era de seu avô depois disso. Eu posso consegui-las para você. Mariana gosta do que ouve e fica levemente tentada em apoiar essa ideia de Egídio. Mas Marçal pergunta impaciente: mas então, já posso ir fazer o serviço? Egídio concorda e afirma: já era para você estar lá. Marçal acena e sai da sala rapidamente, indo em direção às terras de João Pedro, enquanto Egídio se prepara para ir logo atrás. Enquanto isso, João Pedro trabalha em um dos armazéns quando Sandra aparece, com um sorriso nos lábios. Ela se aproxima dele e fala: queria passar mais tempo com você e conversar sobre a nossa filha que está chegando. João Pedro sorri feliz e comenta: também não vejo a hora de pegá-la nos braços. Sandra concorda, ansiosa, e afirma que agora falta pouco para isso. Nesse momento, um trabalhador chega desesperado, ofegante, pedindo para conversar com João Pedro, deixando o rapaz um pouco preocupado. O trabalhador afirma: acabei de ver o capanga de Egídio se preparando para atear fogo nos pés de cacau. João Pedro se desespera e pergunta: como é isso? Em que direção que está acontecendo? O trabalhador aponta e João Pedro corre para o local, com Sandra logo atrás. Ela pede para João Pedro tomar cuidado, mas ele nem consegue ouvir ela, de tanta raiva que está sentindo. João Pedro olha para Sandra e pede: você não pode vir, é perigoso, você está grávida. Mas Sandra insiste: não vou deixar você sozinho, isso pode ser uma tocaia de meu pai. João Pedro continua correndo, determinado, enquanto afirma: não vou deixar Egídio tacar fogo nos meus pés de cacau, nem que tenha que acabar com ele. Sandra corre atrás, ignorando os avisos de João Pedro. Quando se aproximam do local, João Pedro fica na mira da arma de Egídio, escondido atrás da mata, e o rapaz nem percebe. Egídio aponta e se prepara para atirar. Mas é nessa hora que Sandra vê o pai e grita: João Pedro, cuidado! Assustado pelo grito de Sandra, Egídio atira no susto. Sandra empurra João Pedro para o chão, caindo em cima dele, enquanto o tiro passa de raspão. João Pedro olha para Sandra, chocado com o que aconteceu. Ele abraça Sandra para proteger ela e pergunta: está tudo bem com você? Sandra, ofegante, responde: sim, me desesperei ao ver você na mira da arma. Achei que fosse te perder. João Pedro a segura firme, aliviado, mas ao mesmo tempo furioso com a situação. Egídio, percebendo que seu plano falhou, xinga baixinho e dá um passo para trás. Marçal, ao seu lado, olha desesperado para a situação e sussurra: vamos, coronel, antes que seja tarde demais. Marçal pega Egídio pelo braço, justamente para que eles possam fugir dali o quanto antes. Egídio hesita por um momento, ainda com a arma na mão, mas decide seguir Marçal, desaparecendo rapidamente pela mata. João Pedro ajuda Sandra a se levantar, enquanto os dois ainda respirando pesadamente pelo susto. João Pedro olha em volta, passa a mão na cabeça e comenta: não entendi nada do que aconteceu aqui. Da onde que veio esse tiro? Sandra explica: vi meu pai escondido, pronto para atirar em você. Isso foi uma tocaia, não tem fogo nenhum. Olhe só em volta. Ele estava querendo era atrair você sozinho para cá, para lhe matar, isso sim. João Pedro olha em volta e a fúria cresce dentro dele.
O rapaz fica louco de ódio e fala quase gritando: Egídio está indo longe demais desse jeito. Não vou deixar que ele continue assim. Quem ele pensa que é? Vou agora dar uns tapas nele. João Pedro se prepara para ir até a casa de Egídio, mas Sandra segura João Pedro com força e pede: Não faça nada contra meu pai, senão essa guerra nunca vai acabar se você fizer isso. Mas João Pedro insiste: Ele precisa pagar pelo que fez. Isso não tá certo. Sandra concorda, mas acrescenta: Eu também acho, mas não é brigando que as coisas vão se resolver. Vamos encontrar um jeito melhor. Depois a gente vai falar com ele. Eles se abraçam, tentando se acalmar. E João Pedro acaba concordando com Sandra de que esse é o melhor caminho a se seguir. Enquanto isso, Egídio chega em casa furioso, chutando uma cadeira. Ele joga a arma em cima da mesa e fala com ódio: Meu plano só deu errado por causa de Sandra. Aquela garota tá sempre me atrapalhando. Impressionante uma coisa dessas. Eliana pergunta preocupada: Você fez alguma coisa contra ela? Egídio balança a cabeça, ainda furioso, e responde: Claro que não, Eliana. Mas ela impediu que João Pedro caísse na tocaia. Mas não tem problema, pois ainda vou acabar com ele. No dia seguinte, João Pedro está determinado a confrontar Egídio. Ele vai até a casa do vilão, com Sandra ao seu lado, pronta para enfrentar seu pai. João Pedro bate com força na porta, que é aberta por Eliana. A modelo se surpreende ao ver os dois ali e pergunta: O que vocês querem aqui? João Pedro e Sandra entram com tudo na casa e ele afirma com firmeza: Viemos tirar satisfações com Egídio, já sabemos de tudo. Egídio aparece na sala ao ouvir a conversa e pergunta: O que está acontecendo? Posso saber o que significa essa invasão toda? João Pedro avança alguns passos, encarando Egídio e afirma: Sei muito bem que você tentou me matar ontem. Você vai pagar por isso. Escreva o que eu estou lhe dizendo. Egídio sorri com desdém e nega tudo. João Pedro avança alguns passos, encarando Egídio, e afirma: Sei muito bem que você tentou me matar ontem. Você vai pagar por isso. Escreva o que eu estou lhe dizendo. Egídio sorri com desdém e nega tudo. Não sei do que você está falando, rapaz. Acho que você e sua família têm fixação comigo. Não é possível. Sandra, ao lado de João Pedro, olha para o pai com os olhos cheios de decepção e rebate: Pare com esse teatro. Eu mesma lhe vi lá com a arma na mão, apontando para João Pedro. Eu tenho vergonha de você, pai. Não posso acreditar que tentou matar João Pedro. Egídio fica furioso e seu rosto fica vermelho de raiva. Ele a encara e retruca: Você está se voltando contra sua própria família por causa desse homem? É isso mesmo? Mariana, que estava por perto, entra na sala e se aproxima ouvindo a discussão. Sandra vê Mariana e comenta com sarcasmo: Esse homem é meu marido e agora você arranjou uma filha que nem você, não é, Coronel Egídio? Egídio, irritado, tenta controlar a situação e grita: Vocês dois vão se arrepender de mexer comigo. João Pedro responde com determinação: Você vai pagar por todos os seus crimes, isso sim. Sua desgraça. Não vou descansar até ver você destruído. Sandra acrescenta com firmeza: E eu vou apoiar João Pedro em tudo. Você não merece o título de... Egídio, perdendo o controle, grita: Saiam daqui, vocês dois. Eu não tenho e nem nunca vou ter medo de vocês. Mariana, percebendo que Sandra acusava indiretamente, retruca: Sandra, se quiser um conselho, você deveria se preocupar mais com seu casamento do que ficar aqui fazendo cena. Sandra, indignada, responde: Pelo menos eu tenho um casamento baseado no amor, não em mentiras e traições. Mariana se irrita, avançando um passo, e rebate:
Você não sabe de nada, menina mimada. João Pedro intervém, protegendo Sandra, e afirma: Mariana, não venha atacar Sandra. Ela está certa. Você e Egídio são farinha do mesmo saco. Egídio, vendo a situação sair de controle, grita: Basta! Vocês todos vão pagar por desafiar minha autoridade. João Pedro olha fixamente para Egídio e responde: A única coisa que vai pagar é pelos seus crimes. Eu vou garantir que isso aconteça. Sandra, com lágrimas nos olhos, diz para o pai: Tenho vergonha de você, pai. Nunca imaginei que pudesse descer tão baixo. Egídio, fervendo de raiva, balança a cabeça em negação, enquanto João Pedro e Sandra saem da casa, deixando o vilão sozinho com sua fúria. Assim que João Pedro e Sandra vão embora, Egídio, ainda furioso, balança a cabeça com raiva e afirma: Eles vão se arrepender de me desafiar. Mariana, com um sorriso diabólico, sugere: Sabe, Egídio, talvez você devesse focar em separar Sandra de João Pedro. Isso sim iria acabar com eles de uma vez. Egídio pensa por um momento e então sorri malignamente, pensando que essa ideia de Mariana pode lhe render bons frutos no futuro. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.